Declaro que o Senhor é aquele que bate a porta. A porta da... Que porta? A porta dos nossos corações. A porta dos corações. Ele bate a porta. Um sentimento. Né? E ele deseja ter relacionamento, né, com as pessoas, a fim de que nós sejamos libertos de nós mesmos, mas também de demônios, do jugo, da escravidão, sabe? Do príncipe deste mundo, do reino das trevas. Hoje eu quero tratar de um assunto bastante delicado que requer bastante esforço, né, de conhecimento. E eu confesso que eu não busquei muita coisa, assim, sabe? É um estudo que eu quero me aprofundar mais, a nível de mais conhecimento, mas o pouco que eu tenho eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero dizer que sempre sou feliz por estar aqui e eu estou tentando encurtar a live, mas não adianta, né? Porque a gente acaba, o espírito vai levando a gente, então, enfim. Bom, graça e paz para você, graça e paz, cá estamos mais uma vez. E dessa vez nós do reino temos uma palavra orgânica, um evangelho orgânico para ser ministrado aqui para as nossas vidas, né? Para as nossas vidas. Nós temos como título hoje da nossa ministração: os porcos que não aceitaram ser casa ou moradas de demônios, né? Os porcos não aceitaram serem casa, morada de demônios. Estamos aí, você vê na nossa tema aí, na nossa ministração, Mateus 8:32. E hoje nós vamos falar sobre isso mesmo. Nós vamos falar sobre nós sermos casas, templo, casa, morada, e de quem que nós somos morada. Quem é os indivíduos, ou os espíritos, ou quem é as pessoas, né, que moram dentro da gente? Quais são os indivíduos? O que é que tem feito morada dentro de nós? Que tem feito morada dentro de nós? É uma ministração orgânica, ok? Objetiva. E nós temos visto muito, eu acabei de cantar um louvar, né? Você viu? O último louvor aí foi o louvor de worship. Essa casa é sua casa. E eu confesso que eu já vi várias vezes as pessoas falando sobre questão de casa, de ser em casa, né? Já vi pessoas fazendo os memes nas redes sociais, então é o que mais tem por aí. Que a gente vê por aí as pessoas fazendo memes. Eu confesso que dentro do trem, metrô, muitas das vezes eu tocando dentro do trem e vi as pessoas falar sobre isso. Que negócio de casa, que essa casa é sua, que casa. Já vi as pessoas indagarem várias vezes, né? Porque parece que nos últimos tempos tem saído muitos louvores que têm falado sobre casa, né? Tem esse que eu cantei, tem o Roli Soares, né? Casa, eu sou casa de Deus, né? Casa de Deus. Tem o outro daquele rapaz que eu esqueci o nome dele, que ele fala: tens liberdade aqui, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, né? Nós temos outro também que diz: se a casa sou eu, e o morador é você, pode entrar, e se quiser mude as coisas de lugar, né? E você vê o próprio Ministério Morada também, que fala sobre os louvores, que fala sobre casa, né? Eu sou casa de Deus. Você vê muitos louvores nos últimos tempos que têm falado sobre casa, sobre a gente ser casa de Deus, sobre a gente ser morada de Deus.
né? Mas acontece a pergunta que eu posso já lançar. A primeira pergunta é: você sabe o que é ser casa de Deus? Você sabe qual é o significado dessa palavra casa? Você sabe o que é você ser templo, morada? Sim, porque muitas das vezes a gente vê, né? A gente até canta, mas a gente não tem noção do que nós estamos cantando. Eu acabei de cantar aqui agora, né? Vem, toma o seu lugar, né? Vem e toma o seu lugar, né? Aqui, casa do ministério, nesse ministério que eu acabei de cantar aí. E muitas das vezes a gente não tem noção do que isso significa, né? A gente não tem noção, né? A gente não faz ideia. E muitas das vezes cantamos até mesmo sem saber o verdadeiro significado disso. E é sobre isso que nós vamos falar, ok? Nessa ministração. Você vai entender o significado, é sobre isso que nós vamos falar aqui, no reino, nessa ministração. Quando nós cantamos, somos casa. O que é ser casa de Deus? O que é ser morada de Deus? Muitas das vezes as pessoas, nós como podemos perceber, por exemplo, abra, já posso pedir para você abrir a sua Bíblia aí, né, já num texto-chave aí, texto-chave. Mateus, capítulo 8, versículo 31. E enquanto você abre aí, eu vou orar aqui, vou orando também aqui. Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus fale os nossos corações através dessa ministração de tudo que vai ser falado aqui. Que o seu reino seja manifesto e o seu reino chegando até nós, que nós possamos estar com ouvidos atentos, coração aberto e aquebrantado, para ouvir a tua palavra sendo ministrada nos nossos corações nessa noite, nesse momento. Senhor, a palavra diz que certa vez o Senhor disse que o semeador saiu a semear e a palavra caiu em alguns lugares, só lugares inóspito, outros lugares favorável, mas nesse lugar favorável a semente brotou e ela deu 100 por 1. Que nessa ministração do teu reino sendo ministrado vá e cause o resultado pelo qual ela está sendo ministrada. Fala aos nossos corações, repreenda todo espírito, Senhor, que queira agir de maneira ao contrário, de maneira que a gente não entenda, mas que o Senhor encontre em nós liberdade para falar dentro de nós, nossos corações. É isso que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Mateus capítulo 8, versículo 3, diz assim: disse-lhe Jesus, ide então, saíram. Mateus capítulo 8, versículo 31. Os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Então, o versículo 32 diz: disse-lhe Jesus, ide. Então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Nós lemos aqui uma história, um evento que aconteceu com que Jesus, chegando numa cidade, e nessa cidade havia um homem que ele era endemoniado, ele era possesso, sabe? Ele era possesso, ele estava possesso, pois ele era morada de demônios, né? Morada de demônios.
Mas estes se depararam com Jesus. Jesus chegou neste lugar, nesse vilarejo, onde este homem que era oprimido por esses demônios, né, há anos, se depararam com Jesus. E se deparando com Jesus, os demônios tiveram que sair daquele homem, a qual já havia bastante tempo que aqueles demônios, eles moravam ali. Eles fizeram morada ali. Né? Só que chegou o momento, chegou a hora, porque Jesus chegou, certo? Jesus chegou, e aqueles demônios se deparando com a presença de Jesus, eles sabiam que eles não iam mais poder ficar, eles não poderiam mais ficar naquela casa, naquele templo, naquele corpo, naquele homem, naquela pessoa. Sabiam que o fim deles chegou. E eles viram então para Jesus no versículo 32 do capítulo 8 de Mateus, sabendo que teriam que sair. Eles olham e vê uma manada de porcos passando. E eles, então, os demônios, pede permissão para Jesus. Jesus meio que dá permissão. E eles entram naquela manada de porcos que estavam passando ali. Primeiramente, entendemos, eram muitos demônios. Mas eram muitos demônios? Estavam apenas num corpo de uma pessoa, fazendo morada em uma pessoa, uma única pessoa? Sim. Mas eram muitos. Tanto é que eles tomam a manada de porcos. Se dividiram para poder tomar a manada de porcos. Mas o texto 32 vai dizer que os porcos, por sua vez, recebendo os demônios no seu corpo, no corpinho dos porcos, os porcos, por sua vez, não aceitaram. E eles não aceitaram ter os demônios ali, habitando agora no corpinho deles, no corpo deles, eles não aceitaram, de tal maneira se revoltaram a ponto de lançarem no precipício, no mar. E pereceram, eles morreram. Mas os porcos não aceitaram ser casa, morada de demônios. Esse é o texto da história que eu acabei de ler, que está aí como título, né, pra gente. Tá aí. Mateus 8, 31 e 32. Nós vemos isso, nessa história. A verdade é que nós somos corpo, somos casa, templo, né? Nós somos casa, nós somos templo. Segundo a palavra mais antiga dos estudiosos, eles vão chamar a gente de tabernáculos, né? E a própria palavra de Deus mais na frente nós vamos ver o próprio Evangelho, o apóstolo Paulo se dirigindo a nós como tabernáculos. Para quem quer mais estudado, um pouco mais, né, nós entendemos, vai entender isso com uma facilidade, que nós somos tabernáculos, cascas. O corpo que nós habitamos aqui, ele é apenas uma casca. Tanto é que quando nós morremos, essa casca, ela apodrece. Essa casca, esse tabernáculo, esse corpo, esse templo, essa casca, ela apodrece. Quando nós morremos, o corpo para nada serve. Essa casca, essa roupa que a alma veste, para nada serve mais. Aliás, o corpo de nada aproveita. Por isso fica por aí e apodrece. Você já viu as pessoas terem aquelas mortes súbitas? Né? Você, apagou, cai duro, acabou. Ali, corpo para nada serve. A não ser para os entes queridos virem e cuidar do corpo da pessoa e fazer o que tem que fazer. São os últimos
os últimos contatos, de mandar, né, para os órgãos que cabe. Aí eu vou falar de necrotério, né, médico legista, saber a causa da morte, e depois segue-se para a funerária, fazer toda aquela coisa fúnebre, e segue para o cemitério, e aí é enterrado. Ali apenas, agora, um corpo, apenas uma casca. Apenas uma casca. Mas acontece que nós vemos que esse corpo, essa casca, ainda em vida, ela pode ser morada de demônios. Ela pode ser morada de espíritos malignos, a qual oprimem as pessoas. Ainda em vida, quantas são as pessoas que são casas de demônios, casas de espíritos malignos, sem perceber que são? Ou muitos, já é notório isso. Já é notório. Né? E há quem diz que não acredita no mundo espiritual. Há quem diz que não acredita em demônios. Há quem diga que não acredita em espíritos malignos. O próprio Jesus disse que os espíritos malignos, ao saírem de um corpo, sabe, eles são expulsos, eles andam aos derredores, aos lugares tenebrosos, né? Os lugares de sujeiras, aos lugares assim mais inóspitos, lugares de trevas. E depois ele volta, ele encontrando a casa vazia, ele traz com ele mais 7 demônios. E ele habita então de novo essa casa, juntamente com esses 7 demônios, e o estado dessa pessoa torna-se 7 vezes pior. 7 vezes pior do que da primeira vez. Experiências que tem pessoas que viveram na pele e vivem na pele, que sabem muito bem o que é isso. Nós podemos ver que a mídia, a televisão, o cinema, a arte vai retratar disso, é claro que de maneira, na maioria das vezes, até mesmo fictícia, mas que em muitos casos as histórias são reais, onde demônios tomam as pessoas com possessões demoníacas, né? Queira você acreditando ou não, né? Queira você acreditando ou não. Você pode até ser incrédulo, sabe? Para acreditar em possessão demoníaca, mas segundo algumas religiões e o próprio Evangelho que vai dizer, né, sobre esse fenômeno raro, né, segundo muitos dizem, né, mas real. Aliás, algumas das histórias sobre possessão demoníaca da vida real já foram retratadas pelo cinema, conforme eu comecei falando aqui da mídia. E vale a pena eu salientar isso para você. Como você bem sabe, foram responsáveis, sendo retratado assim na história, no cinema, nós conhecemos alguns filmes, né, que vai falar sobre possessão demoníaca na vida real, contada pelo cinema, né? Alguns filmes que foram responsáveis por tirar o sono de multidões ao redor do mundo, sabe? E uma das histórias mais famosas das telas do cinema, né, sobre possessão demoníaca é o exorcismo de Emily Rose, Emily Rose, ou Emily House, sabe? Que conta até com um áudio horripilante disponível na internet, que você pode entrar e pode ver, para quem quiser ver o exorcismo de Emily Rose, né? Como é possível ouvir na matéria, sabe? A garota grita desesperadamente durante as sessões de expulsão de demônios, né? De expulsão de demônios. Ela conversa com vozes mais arrepiantes possíveis,
te vê isso. Ok? Te vê. Mas é claro que esse não é o único caso de possessão demoníaca que se tem notícia ao longo dos séculos. Tô citando esse porque virou filme, né? Virou filme, a possessão de Emily Rose, ou Emily Rose, não sei falar o nome dela, pronunciar corretamente. A própria Igreja Católica, nos meados do século XVII, chegou a criar uma espécie de manual para padres contra a possessão demoníaca, de tão real que isso é. Chamando o ritual de Romanum. O livro ensina procedimentos e orações para a expulsão de demônios dos corpos que eles tomavam para si. Expulsão dos demônios desses corpos a fim de salvarem as almas, as vidas desses espíritos maus. Sabe? E embora, assim dizendo para você, todos esses casos supostamente reais de possessão demoníaca sejam terríveis e tenham acontecido de forma diferente, existente nas características ou nos sinais semelhantes em todos eles, sabe? Segundo o religioso e a própria ciência, a predominância deste conjunto de sinais pode ajudar a identificar uma genuína possessão demoníaca ou indicar que a vítima precisa procurar ajuda psicóloga, né? Por mais que muitas das vezes alguns tratem isso como ficção, mas os grandes são os relatos de na vida real se ter acontecido. E eu acabei de citar aqui para vocês o próprio Evangelho. E ao longo dos Evangelhos nós vamos ver muitos disso. Sabia que algum desses sinais mais latentes, que a gente pode perceber, os sinais latentes de uma possessão demoníaca, sabe? Você percebe? Sabia que dá para perceber? Algumas descrições foram retiradas das publicações da Fundação do Estudo de Fenômenos Paranormais e da Fundação de Pesquisa da Ciência Espiritual, né? Que mostra, né, as características, alguns sinais de uma pessoa possessa. Eu vou citar aqui para vocês, para a gente poder fechar essa parte, 15 sinais de possessão demoníaca, ok? Segundo essa pesquisa de ciência espiritual, falando sobre possessão demoníaca. O primeiro sinal é mudanças repentinas de comportamentos e personalidade, ok? Primeiro sinal. O segundo é a agressividade intensa e gratuita, sem qualquer razão, contra pessoas e animais. O indivíduo mostrar uma agressão, uma agressividade, do nada, sem controle. Terceiro, falar mais palavrões do que é comum. Isso é claro no caso de se tratar de uma pessoa mais puritana. O quarto, desprezar a versão de objetos religiosos. Sabe? Como Bíblia, objetos religiosos, que possam ser religiosos. 5, mutilação do próprio corpo. Sabe aquelas pessoas que ficam se cortando? Então, isso também pode ser uma possessão demoníaca. 6, longas e frequentes perdas de memória. Se esquecer do nada. 7, conversar em línguas estranhas ou em outros idiomas que a pessoa não conhecia ou tinha fluência. Ok? Estou citando uma lista aqui de segundo a ciência espiritual. Fala que pode ser sinais, hipóteses de sinais, ok? Conversar em línguas estranhas ou em outros idiomas que a pessoa não conheça ou tenha fluência. Todas as vezes eu não vou generalizar, mas nem tudo que a gente vê dentro da igreja muitas das vezes é na língua dos anjos, ok? Tanto é que a gente percebe claramente que aquilo ali está vazio demais. A gente não sente que é o Espírito Santo.
Basta ter discernimento. Bom, 8. Mudanças na cor dos olhos, no formato da íris. Isso é muito comum a gente retratar nos filmes de terror, né? A gente vê isso. 9. Mudanças na voz. Também é comum a gente ver nos filmes de terror sendo retratado uma possessão demoníaca. Múltiplas vozes, incapacidade de entender outras pessoas. 10. Fragantes de telecinésia, ou seja, movimentação ou flutuação de objetos sem que haja contato físico com eles, ok? 11. Ataques sexuais às pessoas próximas. Ou desejo frenético. 12. Mudança de temperatura corporal. E 13. Panes elétricas e vidros quebrados quando a pessoa chega ao local. Isso também é muito comum a gente ver isso em filmes de terror, de possessões demoníacas. As luzes ficam piscando, né? Pane elétrica, né? 14. Animais assustados com a pessoa. Dizem que os animais veem, né? Mas se assustar. E o 15º, surtos emocionais repentinos. Né? Tudo isso são, segundo a pesquisa da ciência espiritual, lá dos Estados Unidos, eles vão dizer que tudo isso são sinais de possessões demoníacas. Mas a gente olhando para dentro do próprio evangelho em si, por si só, a gente vai ver possessões demoníacas, onde demônios se apresentam, né? Aparecem ali. Mas eu quis trazer esse lado paralelo de fora, porque não só esse caso, mas nós vemos tantos outros casos de possessões demoníacas que hoje é retratados aí no cinema, na televisão, documentários, de tantas outras histórias que a gente vê, que vai mostrar, vai corroborar com o próprio evangelho e mostrar o quanto isso é real. Sabe? Onde nós vemos demônios oprimindo as pessoas, fazendo das pessoas morada, casa, né? As pessoas, hoje em dia, a arte e entretenimento, ela se separa em várias camadas. Por exemplo, você vai assistir um filme, você pergunta, filme de quê? Eu gosto de filme de ação, eu gosto de filme de aventura, eu gosto de filme de drama, eu gosto de romance, eu gosto de filme de ficção. E você? Eu gosto de filme de terror. E os filmes de terror, nada melhor do que os próprios filmes de terror para poder mostrar o que é uma possessão demoníaca. Os próprios filmes de terror mostram para a gente, de maneira de ficção, só que não, mas o que é uma possessão demoníaca, o que é espíritos malignos, o que são demônios. Eu não gosto de filme de terror. Não gosto. Mas olhando para dentro do evangelho, depois de fazer esse paralelo secular, porque tem tantas as histórias que você pode estudar, que você pode ver, que mostra, que aponta para a possessão demoníaca e quanto isso pode ser real. O próprio evangelho, ele vai retratar tudo isso, e nós vemos o nosso mestre Jesus no meio dessa história toda. E a presença de Jesus, ela dissipa todas as trevas. Porque nos evangelhos nós vamos ver que os demônios, quando se veem essas pessoas possessas, moradas, casas de demônio, quando se vê diante de Jesus, eles se prostram, eles perdem o seu reinado, eles saem, que não podem mais ficar. Olhando para o evangelho, nós vamos ver isso. Mas a pergunta ainda é: quando nós cantamos solto a casa, solto a morada, será que nós sabemos o que isso significa? Quando nós cantamos, tu és bem-vindo aqui,
A casa é sua, pode entrar e eu me esvazio de mim. Será que nós sabemos o que isso significa? Sabe? Toma teu trono. Reina dentro de mim. Será que nós sabemos o que isso significa? Agora você está tendo um pouco mais de consciência do que é nós virarmos e dizermos sou casa. Porque se nós não somos casa do Espírito Santo, de Jesus, certamente nós podemos ser casa de demônios. Nós podemos ser moradas de demônios. E eu acabei de citar aqui os sinais, sintomas. Eu falei sobre isso aqui, né? Eu falei sobre isso. Sintomas quando uma pessoa que está sendo possessa, oprimida, que está sendo casa de demônios. Desejos repentinos, ira do nada, uma tristeza contínua, um sentimento de suicídio contínuo, vícios contínuos que as pessoas que você tenta largar e você não consegue, sozinho, sozinha. Coisas que a gente faz e fala assim, poxa, mas eu não sei como que eu faço, por que eu faço isso? Todas as vezes podemos estar sendo sobre influência de demônios, a qual tem feito moradas dentro de nós, a gente nem percebe. A verdade é que se nós não somos casas de Deus, casas do Espírito Santo, a grande possibilidade de que nós sejamos casas, habitação de demônios, que a gente muitas das vezes inconscientemente nem percebemos que somos. Sabe? Essa palavra casa, ela é tão séria, tabernáculo, corpo, templo, é tão sério, porque Jesus se manifestou a ponto de para que desfizesse, acabasse, quebrasse, desfizesse as obras do maligno, acabasse com o reinado do maligno. Ele se manifestou para destruir as obras das trevas, a fim de que Jesus, o Espírito Santo, passassem a tomar de volta o templo, a casa, para de novo ser morada dentro do ser humano e expulsassem os demônios. E Jesus passasse a morar dentro de nós. É claro que perante todo o evangelho nós vamos ver que teve muitas pessoas que não entenderam isso. Não entenderam. Não entenderam. Nós vamos ver isso. Certa vez Jesus estava se referindo. Jesus estava tendo um momento ali de discussão, mais ou menos isso, com os fariseus, e falando sobre o templo. E Jesus disse que derrubassem o templo e que em 3 dias ele reconstruiria o templo de novo. E aqueles que estavam ali, não entendendo Jesus, riram, zombaram de Jesus, zombaram do mestre. E eles disseram, este templo, a construção desse templo durou 40 e poucos anos. E vem tu dizer que em 3 dias tu reconstruiria? Vem tu dizer que derruba esse templo e que em 3 dias tu reconstruiria de volta? Eles riram. Mas eles riram porque não entenderam a que templo, a que casa o Senhor Jesus estava se referindo. Ele disse, derrubam esse templo e em 3 dias eu construirei de novo.
E é claro que ele estava falando sobre ele morrer na cruz por nós. Descer, sabe? Ir lá tomar a chave da morte, sabe? Ressuscitar ao terceiro dia e construir dentro de nós o templo do Espírito Santo. Fazer dentro de nós casa, morar dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Ele estava se referindo que o templo seria nós, seriam os seres humanos, seriam os seus, seriam aqueles que iriam ouvir o Evangelho, boas novas, iriam se render a ele, iriam se render a essa graça, queria se render a essa esperança de se agarrar em Jesus, de ter Jesus dentro, morando dentro de si, sabe? De ser morada de Jesus, agora dentro, não mais fora, sabe? Ele estava se referindo às pessoas, porque o próprio Deus já no Antigo Testamento, ele já vinha dizendo, porque o Senhor Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E ele estava se referindo aos seres humanos, a nós, a todo aquele que crê, a todo aquele que se volta para ele, a todo aquele que tem um coração quebrantado, até aqueles mais perturbados que antes estavam sendo oprimidos por demônios, moradas de demônios. Até estes encontra em Jesus, até estes mais perturbados, mais oprimidos pelos demônios, que estavam sendo antes moradas de demônios, até estes encontram em Jesus paz, encontram em Jesus esperança, encontram em Jesus alegria de viver de novo, para recomeçar. Encontra em Jesus redenção, libertação, transformação, liberdade. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E sereis livres de quê? De serem moradas de demônios, de serem moradas de espíritos opressores. Tem pessoas que vivem a sua vida sendo oprimidas por desejos e vontades que na sua própria consciência ela não queria fazer o que ela faz. Ele não queria fazer o que ele faz. E por mais que a sociedade possa dizer, não, tem nada a ver, você é livre, mas no subconsciente dessa pessoa, ela sabe que Deus não criou ela para tal costume, mas ela só faz porque virou moda, e aí todo mundo agora acha normal, a sociedade acha normal, o mundo acha normal, e então ela vai levando, mas no subconsciente desta pessoa, esta pessoa sabe que há algo errado. Por quê? Porque no fundo essa pessoa, ela está sendo oprimida, sendo casa de demônios, influenciada inconscientemente, muitas das vezes. São vícios que a gente pode ter, que muitas das vezes a gente não consegue largar, tem dificuldade, e sozinho a gente não larga mesmo. Porque muitas das vezes nós se deixamos ser moradas, casa de demônios. Mas deixa eu dizer para você que nem os porcos aceitaram ser moradas de demônios. Nem os porcos. Sim, os porcos não permitiram, os porcos não permitiram e não quiseram, não aceitaram
Eles não aceitaram serem moradas de demônios. Eles contestaram, os porcos contestaram contra aquilo. Nós não queremos ser moradas de demônio. Qual é a solução? A solução é fazer o quê? É lançar-se nesse precipício? É se matar? Não tem problema. Então eu vou lá e vou fazer. Mas não aceitamos ser moradas de demônios. E o texto vai dizer no 32, versículo 32, que os demônios se precipitaram, lançaram ao mar e que os porcos se precipitaram e lançaram no precipício, né, ao mar e pereceram e morreram. Mas eles não aceitaram ser moradas de demônios. Não aceitaram. E a pergunta que eu tenho para você é: e você? E você? E você? Você vai aceitar continuar sendo moradas de demônios? Você vai aceitar continuar sendo casa de espíritos opressores? Você vai aceitar? Talvez você possa perguntar, falar assim, mas como que eu posso vencer isso? Porque na maioria das vezes é maior do que eu não consigo, eu não, sabe? Como que eu posso vencer isso? Como? Talvez a sua pergunta seja essa. Você esteja querendo se ver livre, mas você não sabe como. Sabe? Você não imagina que possa talvez existir. Talvez não, que exista. Grandes são as chances e as possibilidades de você se ver livre desse peso, livre dessa opressão, livre desses espíritos malignos, livres dessas vontades, livres desses desejos que vêm de demônios para te influenciar, mesmo que inconscientemente. Existe alguém que é muito maior do que tudo isso. Existe alguém que é muito maior do que esses demônios. Todas as vezes quando os demônios se deparavam com Jesus, eles se prostravam, caíam por terra. Numa outra ocasião, num outro evento, os demônios se deparam com Jesus. Eles dizem: vieste nos atormentar antes do tempo, ó Nazareno, filho do Deus Altíssimo. Os demônios saíam gritando: tu és o Filho de Deus. Em Lucas 10, 17. E voltaram-se os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios nos sujeitam. Nós vemos os discípulos voltando maravilhados e dizendo que os demônios se sujeitavam ao nome do Senhor Jesus. A verdade é que todo o evangelho, que se nós formos olhar, nós vamos ver que todas as vezes quando os demônios se deparavam com Jesus, eles se prostravam, caíam por terra. E muitas das vezes eles até o adoravam, dizendo: és tu, filho do Deus Altíssimo. Sabe? Vieste nos atormentar antes do tempo. Então por isso eu posso dizer para você que eis aqui quem é maior do que tudo isso que está acontecendo, do que todos esses espíritos opressores. Eis aqui quem é maior. Eu posso dizer para você que há libertação, que há solução. Eu posso dizer para você que há quem pode te libertar e te livrar desses espíritos opressores e malignos, entende? Que muitas das vezes insistem em querer fazer morada. Insistem em querer fazer
com que nós sejamos casa desses. Né? Jesus é maior do que tudo isso. Ele disse, e foi por isso que o Filho do Deus Altíssimo se manifestou para destruir as obras das trevas. Foi por causa disso. Sabe? Deixa eu te dizer que em Jesus você pode se encontrar nova vida. Em Jesus há libertação. Em Jesus a liberdade, há um novo recomeço. Em Jesus há esperança. Porque todos esses que eram oprimidos, quando chegaram-se diante de Jesus, foram libertos, foram livres. Não é à toa que no livro de Isaías, quando vai falar de Jesus, diz que o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, Ele me ungiu a pregoar o ano aceitável do Senhor e pôr a liberdade os cativos, os que estão em prisão. Sabe? A verdade é que os demônios, muitas das vezes, eles se aproveitam das nossas fraquezas mesmo. Se aproveitam dos nossos vacilos, a ponto de fazer com que possam se apossar das nossas fraquezas. E uma vez tentando se apossar, não queiram mais sair. Mas eis que nesse momento o reino dos céus tem uma palavra para você. É uma palavra de libertação, é uma palavra de transformação, é uma palavra de conhecimento, de discernimento. Eis aqui quem é maior do que todos esses espíritos. Eis aqui quem é maior do que tudo isso. E a pergunta ainda é: de quem você tem sido casa? De quem nós temos sido casa? Será que nós sabemos o significado realmente de cantar: sou tua casa, tua morada, sou o teu lar? Será que quando nós cantamos isso, nós somos morada dele, do Espírito Santo de Deus, de Jesus? Se não, ele diz: eis que estou à porta e bato. Sabe? Para estes que vivem de maneira opressiva, sendo oprimidos, oprimidas por esses espíritos sugadores, sabe? Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Vícios, drogas, sabe? Desejos desenfreados de coisas que a gente faz e que a gente muitas das vezes tenta sair fora e não consegue por si só. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei. E os demônios que estavam ali fazendo morada, é claro que eles têm que bater em retirada, sair fora, sabe? Não podem ficar. Porque nos evangelhos nós vimos aqui que todas as vezes, quando Jesus aparece, os demônios se veem diante de Jesus, eles têm que sair, eles saem. Sabe? Uma vez diante de Jesus, uma vez abrindo a porta para Jesus entrar nos nossos corações, no seu coração, uma vez. Ele entra, expulsa os demônios, ele arruma a casa e ele faz morada dentro de nós. E ele fazendo morada dentro de nós, somos livres. Muitas das vezes não vale a pena, de jeito nenhum, ser morada de demônios. Fazemos coisas que a gente depois fica tentando entender o porquê que nós fizemos isso. O porquê que eu gasto tanto dinheiro com drogas, quando muitas das vezes eu tenho família em casa me esperando. Por que eu gasto tanto dinheiro com coisa, com vícios banais, quando na verdade eu não quero? O porquê que eu faço coisas que são tão banais, coisas que na verdade eu não queria fazer? O porquê que eu faço isso? O porquê que eu faço aquilo? O porquê que eu faço isso? O porquê que eu faço aquilo e aquilo e aquilo? Quando na verdade eu não quero fazer, eu me vejo escravo disso. Pois agora você sabe o porquê.
Mas ao mesmo tempo existe alguém que é maior do que tudo isso. E este alguém é Jesus. E ele ainda está a bater na porta. É aquele que abre a porta, ele entra e faz morada. Quando ele disse: pode derrubar esse templo, que em 3 dias eu reconstruirei outro, e até melhor. E aqueles homens não entenderam, não sabiam, ele estava se referindo a eu e a você. Ele estava se referindo a nós. Quando ele disse na cruz, está consumado, ele estava dizendo, se referindo a nós, está feito. A obra está completa. Ele estava dizendo que ele pagou o preço. Ele estava dizendo que estava então ali naquele exato momento sendo destruído todo o poderio das trevas. Todo o reinado das trevas nele se quebra, nele se autodestrói. Não há vício em Jesus. Plenitude de vida. O que é plenitude? É você não sentir mais necessidade de coisas banais, encontrar nele um sentimento pleno, uma plenitude. Você não sente mais falta de coisas que antes te aprisionava. Por quê? Porque ele entrou e passou a ser verdadeiramente morada dentro de você, morada dentro de nós. E ainda que os espíritos que saíram, de repente eles queiram voltar, eles têm que encontrar dentro de você Jesus morando. Este é o significado de ser casa, de ser morada, de ser tabernáculo. De deixar Jesus conduzir as nossas vidas no Espírito. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Estejamos em harmonia, em intimidade, em alinhamento com Ele. Nós sabemos que nós vivemos uma guerra espiritual, sabe? A qual os olhos não veem, mas nós sentimos isso. Os desejos vêm, são demônios querendo nos influenciar. O mundo, com toda a sua consciência, vem, com todo o seu glamour, vem. Os demônios, o mesmo Satanás que em Mateus capítulo 4 tentou Jesus, mostrando para Jesus os reinos do mundo, as modas, as músicas, os estilos, as culturas, todo aquela polpa, né? Aquele brilho intenso do mundo, aquelas coisas de Hollywood, de star, de fama, de sucesso. Não se esqueça que foi o próprio demônio, Satanás, apresentando para Jesus. E ele, nos dias de hoje, ele tem apresentado para a gente, a fim de que apenas o adoremos. E ele entra. Só que tem um espírito, tem um corpo habitado por espírito, por demônios. Não deve ser assim algo muito agradável, não. Ser possesso, ter possessão demoníaca, não deve ser algo muito agradável. Há aqueles que já passaram por essa experiência paranormal e sabem que não é agradável. Sentir-se como se tivesse uma outra pessoa dentro de você, falando, comandando as nossas emoções. Involuntariamente a gente não consegue reagir. Isso não deve ser algo muito bom. Os porcos não aceitaram. Os porcos não aceitaram serem moradas, casa de demônios. E você?
E você? Os porcos não aceitaram, e você? Hã? Que o Espírito Santo de Deus encontre em nós um coração aberto, a fim de que nós possamos ser nele libertos. Tá? Caminhando para o final, já. Me deixe aqui dizer algo para vocês. Caminhando para o final, me deixa dizer algo. Talvez você possa dizer, mas o que tem que fazer? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? E o que nós podemos fazer? O que nós temos que fazer para que nós não sejamos moradas de demônios? Além de nós não aceitarmos ser, de não aceitar, o que nós devemos fazer? Porque tem alguns espíritos mesmo que é difícil, que talvez você possa dizer assim, mas sabe, é difícil, porque eu não consigo mesmo, eu saí sozinha, deixa eu dizer pra você, você sozinho, você não consegue mesmo, ok? Não consegue mesmo. Mas com Jesus, tudo se torna mais fácil. E é claro que o próprio Jesus, ele disse que há demônios que só saem, com a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então tá aí já mais primeira dica. Jejum e oração. Ele diz, há demônios que só saem com o jejum e oração. Há casta de demônios que só saem com o jejum e oração. Primeira dica. E a segunda é se encher da palavra de Deus. Se encher da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensinou isso pra gente em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo as seguintes palavras. Por quê? Porque nos finais dos tempos ficará meio difícil mesmo. Ele diz assim: mas os Espíritos expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu vou ler de novo. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você percebe que os demônios, esses mesmos que vivem ao nosso derredor, que muitas das vezes saem, eles não desistem, eles ficam ao derredor. Assim como Jesus disse que um demônio saindo, ele sai e anda por lugares áridos. E quando ele volta, se ele encontrar a casa vazia. Então, nós vimos que a primeira coisa a fazer é jejum e oração, porque Jesus disse: há demônios que só saem com jejum e oração, castas que só saem com jejum e oração. E a segunda é ler a palavra. Sabe? Estudar a palavra. Porque nos finais dos tempos, muitos se apostatarão da fé. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sabe? É por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que você é cristã, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou evangélica, mas é uma pessoa maligna. A obra, os frutos dela não são frutos do reino. Os frutos dele não são frutos do reino.
E aí nós vemos os escândalos, as coisas todas. E talvez isso seja mais perigoso ainda. Nós acharmos que somos casa de Deus, casa de Jesus, quando na verdade quem mora não é Jesus. A casa não é de Jesus, não é do Espírito Santo. São de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E nos dias de hoje, nos últimos dias, nós temos visto muito isso. É por isso que nós, do Movimentando Reinos, nós se preocupamos com uma mensagem cristocêntrica, verdadeira, e não egocêntrica. Não aquilo que nós gostamos de ouvir, que massageia o nosso ego, mas o evangelho como ele é, na seriedade, como isso é sério. Isso pode nos levar para a eternidade. Ser verdadeiramente casa de Deus e não se enganar, para que nós não venhamos se enganar naquele grande dia. Em Mateus capítulo 7, naquele grande dia que ele diz, a multidão que diz, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, ele diz, eu não vos conheço. Vós que pratica a iniquidade, pensavam que era casa de Deus, casa de Jesus, mas éramos casa de demônios, de espíritos enganadores, que traziam doutrinas segundo a coisas dessa terra e não do reino. Você entende? Então, primeira coisa, jejum e oração, porque a casta de demônio que só sai com jejum e oração. E segundo, conhecimento, ler a palavra. A fim de que nós não sejamos enganados e nem oprimidos. Não aceitamos ser casas de demônios, morada de demônios. Os porcos não aceitaram ser. E sim, os porcos, que são animais irracionais, mas há estudos que dizem que os porcos são inteligentes, um dos animais mais inteligentes. Mas se os porcos, que são porcos, não aceitaram ser moradas de demônios, por que nós vamos aceitar? Então que nessa palavra do reino nós podemos ter plena consciência o que é ser morada de Deus, o que é ser morada do Espírito Santo, o que é ser morada de Jesus, e que é Jesus vir entrar em nós e reinar. E o que não é. E que tenhamos consciência também de que são espíritos demônios, que são possessões, que são espíritos demoníacos. Se você é uma pessoa que você não aceita mais ser morada de demônios, se você é uma pessoa que você não aceita mais ser oprimido, oprimida por espíritos opressores, possessões, esse é o momento onde você se lança nos braços do Senhor Jesus. Esse é o momento onde você fecha os seus olhos e começa a falar com Jesus o que você não quer mais, o que você não quer. Começa agora a falar com o Senhor Jesus, contar para Ele as suas opressões. Comece agora a falar com Ele. Conte para Ele. Faça como aquele endemoniado gadareno que foi levado até Jesus, ou que foi os outros demônios, as outras pessoas que eram possessas, que chegaram até Jesus e foram curadas. Momento de orar, vamos orar então. Comece a falar com Ele, porque está aí quem é maior do que tudo isso, do que todos os espíritos opressores. Eis aí quem é maior do que tudo isso. Vamos orar. Fale com Ele.
A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente seremos livres. Se o Filho nos libertar, se o Filho do homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Oh! Se cheguemos com fé. Oh! Porque foram tantas as pessoas que se achegaram diante de Jesus e foram libertas, até pessoas que eram oprimidas por espíritos demoníacos, até pessoas que eram moradas de demônios. Porque no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 9, você lembra da Maria Madalena? Então, a Maria, você vai ver lá que Maria Madalena tinha 7 espíritos malignos, 7 demônios que a oprimia, que moravam nela. Mas quem foi Maria Madalena depois de ter um encontro com Jesus? Ela foi liberta. Aquela mulher que o Evangelho, em Marcos 16, 9, vai dizer que tinha 7 espíritos demônios que habitavam nela. Hoje, ela foi uma das discípulas de Jesus, das mulheres que ordenou, que esteve ali no ministério de mulheres, servindo ao Mestre. Oh! E tantos outros que eram possessos, sabe? O próprio demoniado gadareno, depois o texto vai dizer que ele saiu por aí pregando o evangelho e quantas vidas ele ganhou. Depois de ter o encontro com Jesus. E os demônios que o oprimiam foram embora, tiveram que sair dele. Oh, não é diferente comigo nem com você quando nós chegamos a ele, não é diferente. Porque ainda nos dias de hoje, o Filho do Homem se manifesta como ele se manifesta da mesma maneira, porque ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e será, porque ele é. Ele não mudou. Alguém dizendo que a igreja mudou, que o evangelho mudou, só se for o evangelho do homem, porque ele é o mesmo. É o mesmo. Os demônios, quando vêm, se submetem a ele. Os demônios, quando vêm, se caem por terra, tem que sair, bater em retirada. Diante dele, os demônios têm que sair, não podem ficar. Oh! Eis aí quem é maior, eis aí quem é maior, quem é maior. Os demônios diziam para ele: vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios diziam para ele: sabemos quem tu és, ó Filho do Deus Altíssimo. Oh! Os demônios diziam para ele: eu sei que nós vamos ter que sair, então deixa-nos nos entrar naqueles porcos ali. Diante dele, todo jugo cai. A liberdade. Diante dele, nós somos livres. Livres para o adorar, livres para o seguir, livres. Não, somos livres. Somos libertos de vícios, de drogas, de vícios, de coisas banais, de vícios banais. Diante dele, há liberdade, há libertação. Diante dele nós já perdemos o gosto de coisas ruins que a gente tinha antes e de repente a gente não passa mais dessas vontades tão banais. Diante dele, quando nós nos prostramos nele, quando nós seguimos, quando nós abrimos o nosso coração e ele entra dentro de nós, passamos a ser diferente, passamos a ter liberdade. Por quê? Porque o Filho do Homem nos libertou e quando ele nos liberta, nós conhecemos a verdade, passamos a conhecer a verdade. E Jesus é a verdade. Mas ele não só é a verdade, ele é o caminho também, tá? E ele também é a vida. E vida em abundância. É por isso que ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Oh!
quantas foram as pessoas que, ao encontro com Jesus, foram libertas? Quantos? Quantos? Quantas são as pessoas que foram curadas? Curadas também. Porque há muitas doenças que na maioria das vezes são provocadas por espíritos opressores, são provocadas pelas moradas de demônios que insistem em morar, insistem em ficar, mas quando Jesus chega eles têm que sair. Quantas são as pessoas que foram curadas também, não só libertas, mas curadas? Então você também pode ser curado. Aliás, queres tu ser curado? Queres tu ser curada também? Além de ser liberta, de ser perdoado, de ser liberto pelas opressões desses espíritos malignos, tu também pode ser curado. Queres tu ser curado? Queres tu ser curada? Então seja curado, então seja curada também. Seja curado, seja curada, que todos os espíritos malignos, que eles batam em retirada e leve tudo aquilo que é ruim, toda a bagagem de doenças, de depressão, de ódio, de vingança, de desejos distorcidos, de vontades distorcidas, tudo aquilo que é ruim, que ele leve junto com ele. E que você e que eu, nós tenhamos vida e vida em abundância nele, como ele promete. Nós somos morada dele. Somos morada dele. Somos morada dele. Somos casa dele. Que ele habite em nós. Somente ele. 2 Pedro 1,14 vai dizer. Pedro vai dizer: E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo, nesta carne, nesse templo, ainda aqui, despertai-vos com as demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, ou hei de deixar esse meu corpo, ou seja, irei morrer, irei partir, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já nos revelou. Mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhamos lembrança destas coisas, porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, pois não faremos testemunhos, Ele nos fez testemunhas oculares da sua majestade. Você entende por que nós do reino, nós procuramos uma ministração, um evangelho orgânico do que é? Sabe? Sem massagem de ego. Andamos demonstrando um ao outro mesmo. Porque é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Sabe? É isso. Porque nós não seguimos fábulas. Ok?
Nós não seguimos fábulas engenhosas que nós vemos aí quando o apóstolo Paulo vai dizer lá que nos finais dos tempos, sabe, eles seguirão doutrinas de demônios. Nós não seguimos fábulas engenhosas. Quando fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos fez testemunhas oculares da sua majestade. E é a minha forma de dizer para você, para terminar, que o reino dos céus ele já é manifesto entre nós. O reino dos céus ele já está entre nós. E ele diz, arrependei-vos, arrependei-vos. Quando ele disse, arrependei-vos, é porque ele sempre tem algo melhor para nós, porque é chegado ao reino dos céus. Todas as vezes quando as pessoas eram libertas de possessões, de demônios, ou de coisas, perdoados, ele disse, vai e não peques mais, para que não se suceda algo pior. Por isso que ele diz, quando o demônio sai, ele sai e anda por lugares áridos. Sai daquela casa, daquele corpo, anda por lugares áridos, e depois ele volta. Encontrando a casa vazia, ele traz mais sede, o estado da pessoa se torna pior. Então que você, eu, nós, não venhamos deixar a nossa casa vazia. Para você entender isso pede-se uma vida de constante oração, jejum, intimidade. Peça para Ele, Senhor, nos leva a ter intimidade contigo cada dia mais. Que sejamos cidadãos do reino, manifestando obras do reino, para que não se suceda, que nos aconteça algo pior. O reino do céu já é manifesto sobre nós, o reino do céu sendo manifesto sobre nós uma vez. O reino do céu sendo manifesto, ele traz libertação, traz transformação, traz redenção. Nós encontramos redenção diante dele. Redenção. No reino dos céus nós somos transformados. Para o reino dos céus nós somos transformados e damos obras do reino. Frutos do reino. Todavia, quando Jesus dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é porque ele sabe da gravidade que é de uma pessoa ser vazio. Mas glória a Deus que nós temos uma mensagem do Evangelho como ele é nas nossas vidas. A minha oração que eu peço aqui, Senhor, toma as nossas vidas, os nossos corações, nos liberta, nos ensina com Teu Espírito Santo. Não deixa que nós venhamos cair no engano de sã doutrinas, para que nós possamos ser moradas de demônios, inconscientemente, muitas das vezes, sem saber. Não deixa que nós venhamos ser enganados por espíritos opressores, por enganadores, com doutrinas de demônios, a fim de que possa nos persuadir. E aí uma vez sejamos moradas, faça moradas dentro de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que as nossas vidas não sejam um filme de terror, tendo como coadjuvante espíritos opressores. Sejamos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sejamos livres. Somos livres em Ti, Jesus. Queremos ser livres em Ti continuamente. Nossas vidas, toma a vida de cada um que fala nesse exato momento com o coração contrito e quebrantado. Aquele que chora, aquela que chora, aquele que se encontra desesperado, desesperada por Ti, por Ti, por Ti, por Ti, por Ti. Porque se os teus demônios, se até os porcos não aceitaram ser morada de demônios, nós também não aceitamos ser morada de